Olá, turma! Bem-vindos novamente. Como o tempo passa rápido, não é mesmo? Já estamos em nossa terceira semana de estudos e eu realmente espero que até aqui vocês tenham aprendido algo de novo que possa lhes ajudar em suas práticas pedagógicas. Vamos retomar os principais pontos da aula passada? Aprendemos que atualmente o ensino de português para surdos ainda é baseado no ensino do português para crianças ouvintes. Vimos que a criança surda pode e deve ter acesso à representação gráfica da língua portuguesa e também estar exposta às referências culturais da comunidade letrada. Falamos que o ensino de língua portuguesa se tornará possível se o processo for de alfabetização de segunda língua, sendo a língua de sinais reconhecida e efetivamente a primeira língua. O ensino do português pressupõe a aquisição da língua de sinais brasileira e a língua de sinais também apresenta um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem do português. Vimos que o relato de histórias e a produção de literatura infantil em sinais são recursos valiosos para o processo de ensino do português. Aprendemos também que falar sobre os processos de interações comunicativas, sobre a língua de sinais e sobre a língua portuguesa escrita são formas de desenvolver a conscientização do valor das línguas e suas respectivas complexidades. Hoje nós vamos pensar o processo de leitura e escrita. Então, turma, quando nós pensamos no ensino de língua, nós necessariamente pensamos nas atividades de leitura e escrita. Em se tratando da pedagogia da língua materna, o ato de produzir textos, sejam eles escritos, falados ou sinalizados, passa necessariamente pelo processo de receber informações das mais diversas naturezas, linguísticas, sociocultural, entre outras. No ensino de segunda língua, esse processo de receber informações e produzir é de fundamental importância. O sucesso da produção escrita de nossos alunos surdos depende profundamente dos inputs a que ele está exposto. O que isso significa? Quanto mais nós inserirmos nossos alunos na situação em que se enquadra a atividade proposta, quantos mais contextos linguísticos e situações extralinguísticas forem apresentadas aos alunos, maior será o êxito que eles terão nas atividades que propusermos. A aquisição-aprendizagem da escrita, sobretudo quando se trata da elaboração de textos, pressupõe, portanto, uma tarefa imprescindível, o ato de ler. Atualmente, é consensual que a leitura é um processo de interpretação em que o sujeito faz do seu universo sócio, histórico e cultural. A leitura é, portanto, entendida de maneira mais ampla, em que certamente o sistema linguístico cumpre um papel fundamental, tendo em vista que, de acordo com Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Entendida nessa perspectiva, a leitura atinge um grande público em que o surdo se insere como cidadão leitor, tanto quanto um ouvinte. Embora os procedimentos metodológicos sejam diferentes quando se trata da aquisição de uma língua materna, da segunda língua e da aquisição da modalidade escrita oral pelo surdo. No contexto pedagógico, compreende-se com Garcês que leitura é um processo complexo e abrangente de decodificação de signos e de compreensão e intelecção do mundo que faz rigorosas exigências ao cérebro, à memória e à emoção. Lida com a capacidade simbólica e com a habilidade de interação mediada pela palavra. Vamos ver alguns elementos que envolvem a leitura. É um trabalho que envolve signos, frases, sentenças, argumentos, provas formais e informais, objetivos, intenções, ações e motivações. Envolve especificamente elementos da linguagem, mas também os da experiência de vida dos indivíduos. A leitura cumpre várias funções que vão desde a de divertir, em que o procedimento é mais espontâneo, até aqueles que exigem do leitor processos mentais mais elaborados,
e nas quais o conhecimento prévio sobre o assunto se faz necessário. Estão envolvidos neste conhecimento a língua, os gêneros, os tipos textuais e o assunto, que apresentam certas condições importantes para uma leitura eficaz. Vamos conhecer, de acordo com Garcês, condições que possibilitam uma leitura eficaz. Decodificação de signos, seleção e hierarquização de ideias, associação com informações anteriores, antecipação de informações, elaboração de hipóteses, construção de inferências, construção de pressupostos, controle de velocidade, focalização da atenção, avaliação do processo realizado, reorientação dos próprios procedimentos mentais. A leitura deve ser uma das principais preocupações no ensino de português como segunda língua para surdos, tendo em vista que constitui uma etapa fundamental para a aprendizagem da escrita. Neste processo, nós, professores, devemos reconhecer a importância da língua de sinais como um instrumento de ensino do português. É importante que, ao conduzir o aprendiz à língua de ouvintes, devemos situá-lo dentro do contexto, valendo-nos de sua língua materna, que no caso, em discussão, é a Libras. É nessa língua que deve ser dada uma visão a priorística do assunto, mesmo que de forma geral. É por meio dela que se faz leitura do mundo, para depois se passar para a leitura da palavra em língua portuguesa. A língua de sinais deverá ser sempre contemplada como língua por excelência de instrução em qualquer disciplina, especialmente na de língua portuguesa, o que coloca o processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva bilíngue. Segundo Garcês, 2001, reconhecer e entender a organização sintática, o léxico, identificar o gênero e o tipo de texto, bem como perceber os implícitos, as ironias, as relações estabelecidas inter e extra-texto, é o que torna a leitura produtiva. No caso do surdo, alguns dos procedimentos são imprescindíveis. Nós, professores, devemos sempre estar atentos para conduzir nossos alunos a cumprir etapas que envolvem aspectos macroestruturais e microestruturais. Vamos conhecer alguns desses aspectos. Primeiro, nós devemos levar os alunos a compreender todas as pistas que acompanhem o texto escrito. Sejam elas figuras, desenhos, pinturas, enfim, todas as ilustrações. Nós devemos levá-los a identificar, sempre que possível, o nome do autor, os lugares, as referências temporais e espaciais internas ao texto. Devemos situar o texto, sempre que possível, temporal e espacialmente. Devemos levá-los a observar, relacionando com o texto, o título e o subtítulo. Explorar exaustivamente a capa do livro, inclusive as personagens, antes mesmo da leitura. Elaborar sempre que possível uma sinopse antes da leitura do texto. Turma, estes são alguns dos passos que podemos seguir para trabalhar a leitura com os nossos alunos. Quaisquer atividades propostas para os alunos surdos sempre serão precedidas pela leitura de textos em sinais. A leitura precisa estar contextualizada. Os alunos que estão se alfabetizando em uma segunda língua precisam ter condições de compreender o texto. Isso significa que nós, enquanto professores, vamos precisar dar instrumentos para que nossos alunos cheguem a essa compreensão. Precisaremos provocar em nossos alunos o interesse pelo tema da leitura por meio de uma discussão prévia do assunto, ou por um estímulo visual sobre o mesmo, ou por meio de uma brincadeira ou até atividade que os conduza ao tema. Isso pode facilitar a compreensão do texto. Há pelo menos 2 tipos de leitura quando se discute esse processo de aquisição de uma segunda língua. A leitura que apreende as informações gerais do texto, ou seja, dá uma ideia mais geral do que o texto trata, e a leitura que apreende informações mais específicas,
Isso é, adentrar detalhes do texto que não necessariamente tenham implicações para a compreensão geral deste texto. Os dois tipos de leitura são importantes quando se está aprendendo a ler em uma segunda língua e pode ser objetivo de leitura ao longo do processo de aquisição. Neste sentido, a motivação para ler um texto é imprescindível. Não só a criança surda, mas qualquer criança precisa saber por que e para que vai ler. O assunto escolhido como temática na leitura vai variar de acordo com as atividades e interesses de nossos alunos. Durante a leitura, é necessário que nós instiguemos nossos alunos à curiosidade pelo desenrolar dos fatos do texto. Isso é fundamental. No caso de histórias, por exemplo, nós podemos parar a leitura em um ponto interessante e continuá-la somente em um outro momento, deixando nos alunos a expectativa do que irá acontecer, permitindo que opinem sobre o desfecho da mesma para posteriormente compararmos com o final escolhido pelo autor. Em nossa prática, nós precisamos conversar na língua de sinais sobre o que a leitura estará tratando, o que não necessariamente implica em ler o texto em sinais, mas sim conversar sobre o texto ou trazer o texto para dentro do contexto das atividades que já estão sendo desenvolvidas em sala de aula. Trabalhar com palavras-chave também pode ser muito útil para o novo leitor. Isso não significa listar um vocabulário presente no texto, mas discutir com os alunos sobre as palavras que aparecem no texto, estimulando-os a buscar o seu significado, inclusive estimulando o uso do dicionário, a busca dos significados no dicionário. Ao prepararmos uma atividade de leitura para nossos alunos surdos, devemos ter em mente qual o conhecimento que os alunos têm da temática abordada no texto. Eles possuem algum conhecimento do que iremos falar? Como esse conhecimento pode ser explorado em sala de aula antes de ser apresentado o texto em si? Quais as motivações dos alunos para lerem o texto? Quais as palavras fundamentais para a compreensão deste texto? Quais os elementos linguísticos que podem favorecer a compreensão do texto? Outro aspecto a ser considerado ao se propor atividades de leitura em segunda língua são os tipos de textos. Conforme quadros 97, os textos apresentados precisam ser adequados à faixa etária da criança. Por isso, os contos e histórias infantis são muito apropriados nas séries iniciais do ensino fundamental. O mais importante é o texto fazer sentido para a criança no contexto da sala de aula e para a sua vida. Compreensão precede produção. Além desses tipos de textos, é possível trabalhar com histórias em quadrinhos, textos jornalísticos, trechos de livros didáticos. Se o aluno for maior, ele já consegue extrair algum sentido de um fragmento de texto. Mas as crianças menores, nós devemos sempre procurar textos que venham acompanhados de ilustrações. Nós sabemos que os surdos são muito visuais. Como já dissemos, a compreensão precede a produção. Assim, a leitura precede a escrita. Nós precisamos dar todo o suporte para que as crianças tenham um desenvolvimento satisfatório. No contexto do aluno surdo, a leitura passa por diversos níveis e nós podemos explorá-la das seguintes formas. Vamos ver alguns exemplos. Nós podemos começar explorando o concreto e sinal. Isso acontece muito em sala de aula, porque nós estamos o tempo inteiro exemplificando, explicando aos nossos alunos a partir daquilo que nos rodeia. Então seria ler o sinal que se refere às coisas concretas diretamente relacionado com a criança. Por exemplo, nós estamos em sala de aula e mostramos as coisas da sala simultaneamente com os sinais. Nós podemos trabalhar com desenho e sinal. Ler o sinal associado com o desenho, que pode representar o objeto em si, ou a forma da ação representada por meio daquele sinal. Desenho e palavra.
Nós podemos ler a palavra representada por meio do desenho, relacionada com o objeto em si ou com a forma da ação representada por aquele desenho na palavra. O alfabeto manual e o sinal. Estabelecer a relação entre sinal e palavra no português, soletrada por meio do alfabeto manual. O alfabeto manual e a palavra escrita. Associar a palavra escrita com o alfabeto manual. Palavra escrita no texto. Nós podemos ler a palavra no texto e localizar aquela palavra, grifar aquela palavra, enfatizar com o aluno sobre aquela palavra. Na medida que o aluno compreende o texto, ele começa a produzir textos. Ele começa a escrever textos. A escrita é um processo que se constrói por meio do registro das atividades realizadas na própria sala de aula e de experiências vivenciadas pela criança. A leitura e escrita de um texto deve ter um significado real para a criança. Por exemplo, confeccionar pequenos livros com os alunos, contendo histórias criadas por eles, ou ilustrar textos já trabalhados. Seja um livro para cada história, ou ainda uma coletânea de histórias para a turma num mesmo livro, que circule entre eles, com direito a levá-los para casa a fim de mostrar à família. Apresenta um significado real à função de escrever. Outra possibilidade ainda seria de agrupar os livros produzidos pelos alunos num espaço próprio da sala, como uma mini biblioteca, para que os colegas retirem os livros para ler. Os textos produzidos poderiam ser presenteados aos colegas ou à biblioteca da escola, ou ainda serem expostos numa feira ou num evento especial da escola, como possibilidade de serem lidos de fato. Pode-se pensar em promover uma semana de leitura, uma semana da comunicação, para desenvolver projetos que estimulem a leitura e produção escrita. Outra alternativa ainda seria montar um diário de notícias ou um jornal da turma da escola, que circule entre crianças, a escola e a família, no qual se explore diferentes tipos de textos baseados nos jornais da cidade, artigos, entrevistas, propagandas, anúncios, avisos, editais, receitas, enfim, dentre outros. O texto pode ser conceituado de várias maneiras. Na área da linguística textual, que tem como objeto de investigação a própria produção textual, o texto apresenta múltiplas concepções, dependendo cada uma delas dos princípios teóricos adotados. Assim, ao longo dos estudos, o texto foi compreendido de diversas maneiras, podendo ser entendido a partir de sua natureza sistêmica, ou seja, como uma unidade linguística superior à frase, uma sucessão de combinações de frases, como um complexo de proposições semânticas, mas também pode ser observado considerando o aspecto cognitivo. Dessa forma, podemos compreendê-lo como um fenômeno psíquico, resultado de processos mentais. E ainda podemos pensá-lo ressaltando seu caráter pragmático, como sequência de atos da fala, ou como um elemento de comunicação verbal, ou ainda como um processo produto de práticas sociais. É certo que cada um desses conceitos tem sua validade dentro da perspectiva teórica que se adote para atingir determinado objetivo. Quando pensamos o texto, segundo as teorias do texto, observamos que essa linha de pesquisa sugere, além da noção de texto, a noção de contexto pragmático, em que consiste as condições de produção, recepção e interpretação que compõem o entorno do texto. Fávero e Koch, 1994. Então, turma, ao pensarmos o texto, devemos levar em consideração as condições de produção, recepção e interpretação. Dessa forma, nós entendemos que o sentido não está no texto, mas se constrói a partir dele, dependendo das experiências, dos conhecimentos prévios,
enfim, da visão de mundo que cada participante traz consigo no evento em que o texto se realize. Vejam que interessante. Um mesmo texto pode se significar de diferentes maneiras em épocas diferentes. E na mesma época, processar leituras diferentes, tendo em vista que se instaura numa relação constante de processo e produto entre autor e leitores. O que isso quer dizer? O texto é processo enquanto eu o construo e se torna produto no momento em que eu o finalizo. Mas ele volta a se tornar processo sempre que for exposto a leituras e interpretações. Interessante isso, não é? No ensino de língua, o texto tem sido apontado como um recurso por excelência. Esta é a visão dos Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs, elaborados pelo Ministério da Educação, em que o texto é priorizado como um instrumento importante tanto para a aquisição de novos conhecimentos, para o desenvolvimento do raciocínio, da argumentação, da experiência lúdica, como promotor de prazer estético, para a aquisição e consolidação da escrita. Mas a importância atribuída ao texto está exatamente em percebê-lo como instrumento fundamental nas e das práticas sociais. Embora os PCNs não contemplem orientações do ensino de português como segunda língua, pode-se perfeitamente adotar essa concepção sobre o texto na perspectiva pedagógica, sem negligenciar os outros aspectos relevantes. No caso do ensino para surdos, o texto, assim concebido, parece ser de importância fundamental, tendo em vista que, embora os surdos não tenham o português como uma língua materna, estão inseridos em boa parte dessa cultura linguística. Os nomes das ruas, das praças, das lojas, a propaganda, o extrato bancário, o cartão de crédito, constituem apenas pequenas partes do grande universo que são as práticas sociais fundadas no letramento. E o texto escrito é ferramenta básica de comunicação entre surdos e ouvintes. Apresentar propostas metodológicas para o ensino de textos de português para surdos requer a articulação de práticas em atividades contextualizadas. Ao se entender o texto como prática social, obviamente há de se considerar as suas condições de produção, o momento histórico, o ambiente sociocultural, os interlocutores são condições que devem receber uma atenção especial. Dessa forma, questões como: por que o texto foi produzido? Para que ele serve? Para quem ele é dirigido? Enfim, qual a sua importância social? São relevantes e o professor e aluno não podem perdê-las de vista. Todos esses aspectos formam um contexto que irá favorecer, por exemplo, a produção de uma carta ou um bilhete num determinado contexto em que a propaganda é inadequada. Isso nos leva a compreender que, por razão, texto e contexto se encontram numa relação de sintonia. O processo de construção de um texto implica necessariamente que vários sistemas de conhecimento sejam ativados. Para tanto, valemos-nos de estratégias de natureza cognitiva, textual e socio-interacionais, de acordo com Koch 2000. Essas estratégias cognitivas dizem respeito a hipóteses elaboradas sobre o significado de uma palavra, de uma expressão, de uma estrutura ou de um fragmento dela, no mesmo texto. São os procedimentos rápidos de conhecimento realizados pelo cérebro que nos auxiliam a começar o entendimento do texto. Essas estratégias consistem em estratégias de uso de conhecimento. Uso este que depende dos objetivos dos interlocutores, da quantidade de conhecimento disponível a partir do texto e do contexto, como também crenças, opiniões e atitudes que possibilitem a construção de sentidos textuais.
Nós nos valemos também das estratégias textuais, que são pistas que se referem à organização de diferentes elementos que concorrem para a estrutura material do texto. São elas: de organização da informação, é o modo como, por exemplo, a informação é dada, a já conhecida pelo leitor, e a nova, a que está sendo apresentada, se encontram estruturadas no texto. As de formação são recursos de natureza cognitiva e interacional que têm, entre outros objetivos, esclarecer, explicar, ilustrar, convencer, atenuar, ressaltar, bem como criar um clima menos formal entre os interlocutores. De referenciação, estão voltados para as relações de ligações entre elementos que fazem parte da superfície do texto, de modo que um seja recuperado pelos outros, formando o que chamamos de cadeias coesivas. E por fim, nós temos as estratégias de balanceamento entre explícito e implícito. São aquelas que dizem respeito ao que está expresso claramente no texto, os subtendidos, recuperáveis através de marcas ou pistas apresentadas no texto. Nós também não poderíamos deixar de citar as estratégias socio-interacionais, que são aquelas voltadas para as atitudes dos interlocutores no momento da interação verbal. Então, turma, em um estágio inicial de produção escrita, pelas crianças surdas, o mais importante é que a criança consiga expor o seu pensamento. Portanto, não é necessário haver, em um primeiro momento, uma preocupação exagerada com a estrutura frasal na língua portuguesa. Isso se dará mais adiante, quando a criança já estiver mais segura para se arriscar no mundo da escrita. A criança vai ler textos em português, além dos próprios textos produzidos por ela mesma. Deve ter sempre o cuidado que estes momentos iniciais de produção não sejam frustrantes para a criança, mas ao contrário, sejam atraentes, desafiadores e que toda a produção seja valorizada por mais simples que possa parecer. Pois o objetivo maior é levar a criança a ter vontade de escrever o que pensa e reconhecer que seus pensamentos são importantes e que todos podem ser registrados. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Vamos retomar algumas coisas que dissemos? Primeiro, nós dissemos que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Dissemos também que a leitura deve ser uma das principais preocupações no ensino de português como segunda língua, pois constitui uma etapa importante para o aprendizado. Atividades propostas para alunos surdos sempre devem ser precedidas pela leitura dos textos em sinais. Nós devemos conversar com os alunos em línguas de sinais sobre o que a leitura tratará. Nós dissemos que a compreensão precede a produção e que a leitura precede a escrita. E por fim dissemos que à medida em que os alunos começarem a compreender a leitura, eles vão começar a produzir textos. Turma, por hoje é só isso. Até a próxima!